Saúde Espírito Santo. Estou muito feliz, nós estamos muito satisfeitos com a participação de vocês, a participação tem sido muito grande, então queria dizer para vocês que continuem participando. Como eu sempre falo aqui, o Telesaúde é feito para vocês, então a gente pensa nos temas das webconferências, dos cursos, sempre pensando na capacitação de vocês. Então é importante que vocês participem sempre conosco e divulguem para os demais colegas, né, as webconferências. Agora queria falar para vocês do curso, da segunda etapa do curso de feridas, que nós vamos ministrar novamente, e as inscrições vão poder ser feitas agora no início de maio. Então, em breve, mais informações serão dadas pelo site. Então, divulguem essa informação também, que é importante. Bom, vocês já sabem, mas eu vou repetir, que é importante que vocês preencham as informações de vocês aqui nessa caixinha no lado direito inferior da tela. O nome, a categoria profissional, o município e, se possível, a equipe que vocês atuam. Mesmo que vocês estejam em um ponto, eu preciso saber das informações de todos que estão assistindo em um único ponto. Então, o nome de todo mundo, a categoria profissional de todos, tá? Essas informações são muito importantes para a gente. Então, não esqueçam de nos fornecer essas informações. Tá ok? Isso. Bom, o tema da nossa webconferência hoje... Só um minutinho, gente. Pronto? Aí, o tema da nossa webconferência de hoje é violências e suas implicações na saúde. Quem vai ministrá-la é a Alexandra Roman. A Alexandra é psicóloga, especialista em violência doméstica pela USP, e ela trabalha no primeiro juizado da infância e da juventude de Serra, aqui, né, na Grande Vitória. Então, vamos aproveitar bastante a presença da Alexandra aqui conosco, vamos realizar as perguntas, tirar as dúvidas, né, que sempre surgem, podemos compartilhar as experiências, e tudo isso é feito pelo chat. Tá? Então, a Alexandra ela vai fazer a sua explanação nesse primeiro momento e, ao final, nós vamos realizar as perguntas ou tirar as dúvidas. Ok? Então, eu passo a palavra para a Alexandra para que ela possa iniciar a sua webconferência. Boa tarde a todos, né, que estão nos assistindo. Como a Karina mesmo me apresentou, né, meu nome é Alexandra, e eu tenho uma experiência, eu sou especialista em violência doméstica. E trabalhei durante 9 anos na Prefeitura de Serra, num programa antigo chamado Sentinela, que a gente trabalhava com vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes. Esse programa ele foi até 2007, mais ou menos 2008, e depois se transformou, né? Ele acabou fazendo parte do CREAS, que faz parte da assistência na política. E depois eu saí do CREAS para atuar
no Tribunal de Justiça, na primeira vara da Infância e Juventude de Serra. De novo, com crianças e adolescentes. Então, assim, se eu falar onde está mais a minha experiência, é no campo da infância e adolescência, né? É onde eu tenho mais experiência, e na assistência. Mas eu vou tentar falar um pouquinho, né, como que essa violência também aparece na saúde, porque a gente acaba atendendo as mesmas pessoas, os mesmos sujeitos, né? Quando eu comecei a minha atuação nessa área, eu tive que buscar muito, porque não existia quase nada. Quando a gente fazia busca de experiências, né, nessa área de violência, quase não tinha nada publicado. E hoje a gente vê uma vasta bibliografia. Então eu vou começar falando, primeiro, a gente vai estar falando de um fenômeno que ele é muito complexo. Ele é complexo e ele é dinâmico também. Ele é histórico, ele é construído por uma sociedade. Então, assim, o fenômeno da violência, como diz a Minayo, Maria Cecília Minayo, ela é uma grande referência nessa área, ela vai conceituar a violência, olha só, como um complexo e dinâmico fenômeno, né, biopsicossocial. Mas o seu espaço de criação e desenvolvimento é a vida em sociedade. Então, assim, quando ela fala que ele é um processo dinâmico e biopsicossocial, na verdade ela está trazendo uma dialética para essa relação do ser humano, né, com o social. E é nessa relação que se dá a violência. Então, a gente não vai falar que tem um tipo de violência. A gente vai falar de violências, então são várias violências, né? E ela faz parte da nossa condição, da nossa própria condição humana. Porque a gente não sabe de nenhuma sociedade que nunca existiu a violência. Então, ela sempre está presente, desde que o mundo é mundo. Ela é histórica, então ela se dá nessa relação, né, do homem, nessa interação do homem com a sociedade. Há formas de violências que elas persistem no tempo, e se estendem por todas as sociedades, né? Então, por exemplo, a violência doméstica. A gente sabe que quando a gente vai falar de violência, se a gente falar que é só o problema é social, a gente não está sendo condizente com a verdade, né? Até porque sabemos que ela está em várias classes. É rico, é pobre, é negro, é branco. Então, ela ultrapassa. Lógico que existem os riscos em que as desigualdades vão deixar algumas pessoas, alguns grupos mais vulneráveis, né? Mas acontece em qualquer, né, família, em qualquer sociedade. Então, isso aí, a violência abrange todas as classes, né, e segmentos sociais, e ela está dentro de cada um de nós. Aí eu tentei colocar, para poder expressar isso, um chargezinho, uma charge, né, que eu encontrei, e que fala disso, né? O cara assistindo televisão e ele coloca: quanta violência, como é que a humanidade chegou a esse ponto? E olha onde ele está sentado, né? Então, assim, às vezes a gente pratica a violência e não se dá conta que estamos fazendo isso, né? Então, eu também tentei trazer um pouco, né, a contextualização, como é que a violência, a história da violência, ela comparece na agenda da saúde. Então, houve uma mudança no perfil, né? De 20 anos para cá, o perfil epidemiológico, ele teve uma mudança. A saúde avançou muito em alguns aspectos, principalmente no combate a doenças, né? Mas a violência começou a aparecer de forma muito maior, né? Então, olha só, desde a década de 80, as mortes por acidentes e violências passaram a constituir a segunda causa-morte no país. E isso é muito grave, né? É grave, principalmente eu que trabalho na área da infância e adolescência, trabalho numa vara de proteção, porque no juizado ele é dividido em uma vara criminal e uma vara civil.
eu trabalho na vara civil. A vara civil é uma vara protetiva. Então, a gente vai trabalhar com a proteção de crianças e de adolescentes. E aí a gente vê de perto como esse mapa da violência, principalmente na mortalidade de adolescentes. E temos visto que está cada vez diminuindo mais a idade em que esses adolescentes ficam ameaçados. Então, eu trabalho muito com adolescentes ameaçados de morte. Então, assim, quando eles chegam para proteção, é porque eles estão ameaçados de verdade, né? E se a gente não tomar uma medida, eles vêm a óbito. Então, assim, isso aí faz parte da nossa rotina no trabalho, né? Tentar proteger esses adolescentes que vêm só aumentando o gráfico, né, de mortalidade. Então, também tem aí no mapa do Brasil, né, como que os homicídios cresceram, né, e cresceram muito. Então, a gente tem, assim, na Grande Vitória, né, uma quantidade imensa de adolescentes que perdem sua vida muito cedo, por conta, né, de quê? Dos homicídios, né? E aí, eu acho que foi em 96, 2000, acho que sim, 2000, acho que foi em 96, não estou muito, guardo datas. 97, 96 começou a aparecer, a surgir na agenda da saúde, a violência como um caso de saúde pública, ou seja, tentando a redução da morbimortalidade, né? E aí começou o Ministério da Saúde a trazer ações, né, que pudessem combater a violência, propor ações, né? E dentro dessas ações começaram a surgir tanto ações na proteção quanto na promoção de saúde. Então, olha só, a Organização Mundial de Saúde reconhece a violência como um problema grave, né, de saúde pública. E também uma violação dos direitos humanos. Há um aumento grande, né, da mortalidade e da morbidade por violência em todo o país e há uma mudança do perfil epidemiológico. Sabemos também que a violência não é um objeto específico da saúde, mas é a saúde que vai cuidar tanto dos agravos, né, físicos e emocionais gerados pelos conflitos que existem na sociedade. Então, eu vou falar um pouquinho também de como se dá essa manifestação, né, da violência na vida pessoal e social. Então, nós temos vários tipos de violência. Eu não vou dar conta de falar de todos, porque são vários, né? Mas vou falar de alguns importantes, que é a violência estrutural, né? Ela diz respeito ao que vai caracterizar essa violência estrutural. Vai ser principalmente as desigualdades sociais, que a gente vai falar da miséria, da fome, né? E de várias formas de submissão. A violência doméstica, né? Que a gente sabe em que existe uma relação de poder do mais forte com o mais fraco, seja na relação da mulher, né, com o homem, seja na relação do adulto com a criança. Então, existe uma desigualdade social. A violência criminal, que é essa que a gente vê, né, nas ruas, nos homicídios, que é a agressão às pessoas, tanto às pessoas quanto aos seus bens. Tem a violência institucional, que é aquela que é produzida pelo excesso de burocracia, né, aquele ping-pong que você faz com o cidadão. Vai para um lado, vai para o outro e nunca se resolve o problema deles. A violência interpessoal, né, que é gerada pela prepotência, né, pela intimidação, pela discriminação, pelo preconceito, pela raiva, pela vingança, na intolerância, né, de lidar com os nossos pares, né? E a violência intrafamiliar e doméstica, eu já falei da violência doméstica, né, da relação tanto do homem com a mulher, dos casais, quanto do adulto com as crianças,
né? Que são conflitos familiares que são transformados em intolerâncias, em abuso, opressão e negligência. Mas só que acomete mais crianças e mulheres. E a violência de gênero, né, que também, como é dinâmico, né, gente, acaba que um conceito vai implicando no outro. Não tem um conceito completamente rígido, né, que não tem implicação no outro. A violência de gênero, que é a opressão, a crueldade, né, nas relações entre homens e mulheres. E que a gente tende, hoje não tanto, né, mas assim, achar que isso é natural, naturalizar essas relações. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Que não dá para ficar naturalizando isso como sendo, é assim e acabou. E a violência racial, que é a discriminação por raça, né? E aí, quando eu falo de raça, não só a discriminação de negros, mas de outros grupos raciais também, né? E vou falar um pouquinho do grupo de risco, porque o nosso tema, na verdade, o que eu tenho e vou enfocar mais, é na linha de cuidados, né, de proteção, de promoção à saúde. Então, assim, nós temos os riscos, as vulnerabilidades. Então, nós podemos falar que a gente tem riscos sociais e comunitários e riscos comportamentais também, que deixam o indivíduo numa situação de vulnerabilidade maior que outros, né? Então, tem os riscos sociais e comunitários. As desigualdades, os preconceitos, falta de oportunidades, desempregos, fanatismo de alguns grupos, né, em alguns aspectos, disponibilidade fácil de armamentos. Então, hoje a gente vê adolescente de 13 anos, 12 anos, que compram armas com muita facilidade. Eles andam armados, né? E qualquer conflito que eles tenham na sociedade, isso eu falo dos adolescentes que muitas vezes eu atendo, eles resolvem atirando mesmo, acham que essa é a forma de resolver conflito. Uma vez eu fui fazer uma visita domiciliar, porque fiz essa visita junto com a assistente social da vara criminal. Então, assim, só para falar do risco, né, da vulnerabilidade. Fomos na casa de um adolescente. Nessa casa haviam já falecido 2 adolescentes, 2 primos. E o outro eram 3 primos. Assim, um foi em fevereiro, morreu, foi assassinado. O outro foi assassinado em julho, eu acho, assim, num curto período de tempo, 2 homicídios na mesma família. E a gente foi lá tratar de outras crianças, porque era um grupo grande de pessoas que viviam no mesmo quintal, né? E ele não foi morto porque ele estava preso. Então, mas a vulnerabilidade ali era um fator, era muito grande. E passados uns dias, não muito tempo, a mãe dessas crianças também foi assassinada. Então, assim, o que estava implicado ali era o tráfico de drogas, né? Na maioria das vezes, os adolescentes morrem em decorrência dos conflitos gerados por tráfico. E é para eles como se fizesse parte, e faz parte do contexto dele, da vida deles, né? Então, são esses riscos sociais e comunitários. Não tem oportunidade de trabalho. Muitas vezes, a maioria deles estão fora da escola. Então, assim, se a gente for ver qual é a escolaridade deles, abandonaram a escola ainda no ensino fundamental. Nenhum deles chegaram ao ensino médio, né? E tem os fatores comportamentais, abuso de substâncias, estresse, isolamento social, maus tratos na infância, ambiente familiar hostil.
Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? Nessa vulnerabilidade. E aí que identificamos esses riscos, né? E são riscos também complexos, porque quando a gente chega para fazer uma visita dessa, a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Porque é muita complexidade. É uma mãe que é usuária e é uma avó que às vezes trabalha e sustenta a família, mas não tem condições de cuidar porque já trabalha para sustentar, né, e fica fora o dia inteiro. As crianças ficam na rua a maior parte do tempo, abandonam a escola muito cedo, e ali na rua elas são aliciadas, né, e acontece várias coisas, né, ficam à mercê da sorte. Muitas vezes também vem de um ambiente hostil, em que a violência predomina, principalmente a violência doméstica. São crianças e adolescentes com histórias de abandono, de negligência, né, e de violência também, de violência física, violência psicológica, e aí acabam se envolvendo, né, em fatores de risco e perdendo suas vidas. Então, vamos falar um pouquinho de prevenção. Quando se fala em prevenção, né, é muito melhor do que falar em tratamento, né? Mas assim, como que prevenimos, né? Então, eu coloquei aí uma prevenção primária, secundária e terciária, como se a primária, né, igual vocês que trabalham na atenção primária, e que vão, às vezes, atender, né, e fazer ações para que a doença, não é assim? Para que a doença não se instale. Então, a gente também tem que pensar ações para não haver a instalação da violência. Então, como que a gente faz, né? Evitar a violência para que ela não ocorra. Quais as ações a gente deve implementar? E aí, quando a gente fala que a violência ela é um fator complexo, multicausal, ela também depende de segmentos. Então, ela é multissetorial. Então, a gente precisa intersetorial, a gente precisa de várias ações, de várias pessoas, de vários profissionais, de várias secretarias. Não adianta eu lá no juizado querer dar conta de prevenir a violência ou de tratar a violência. Então, precisam de vários atores implicados, né? Porque eu preciso da escola, porque eu preciso da saúde, porque eu preciso da segurança, porque eu preciso da cultura, porque eu preciso do lazer. Eu preciso oferecer serviços, eu preciso disponibilizar como se fosse um cardápio. Né? A gente vai no restaurante, tem lá um cardápio de comidas. Eu preciso ter um cardápio de ofertas para esses adolescentes e para essas crianças, para abrir o universo deles. Quando eu vou atender esses adolescentes, eu pergunto para eles assim, eu costumo perguntar, o que você sonha para a sua vida? E aí, sabe qual a resposta que eu tenho? Nada. Não sonho nada. Mas como no sonho você não pensa alguma coisa no futuro? Não sei se eu vou ter futuro. Eu não sei nem se eu sair daqui hoje eu vou estar vivo. Então, assim, o tempo para eles sonharem, para eles pensarem, né, é como se fosse muito curto. E aí é melhor não sonhar, é melhor não ter desejos. E como é que a gente trabalha pessoas, sujeitos que não sonham e que não têm desejos? A gente tem que oferecer, a gente tem que ampliar isso, porque só o que ele vive do lado, os riscos da vulnerabilidade lá, que vê o amigo que morreu do lado dele, que viu o outro que morreu também, e aí deixa a pessoa muito sem opções. E a gente precisa ter essas opções. Então, a gente precisa de ter
vários atores envolvidos, se a gente quiser trabalhar na prevenção. Trabalhar em escola, porque a violência ela não é produzida só na rua, ela é produzida também na escola, ela é produzida também dentro da família, ela é produzida em vários locais, né? A prevenção secundária seria já depois que a violência já aconteceu. Então, quando a gente lida com uma mulher que sofreu uma violência doméstica, que apanhou, né? E aí, o que aconteceu ali? Aí a gente começa a ver que tem a ver também com a linha de cuidados. Como é que a gente vai acolher essa pessoa? Como é que a gente vai abordar essas pessoas? Principalmente os agentes de saúde, né, que trabalham no estratégia de saúde da família. E chegam na casa. Na verdade, na saúde, eles são os primeiros, eu acho, a terem contatos, na maioria das vezes, com essas pessoas, porque chegam na realidade, na casa da pessoa. E aí, como fazer a abordagem a essa pessoa? Teve um dia que eu fui atender uma adolescente, na verdade, ela procurou ajuda. Ela apanhava e tinha muita... A mãe dela também apanhava muito do padrasto. E era uma adolescente, e ela começou a namorar, conheceu um rapazinho na escola, ela com 16 anos, ele também, e aí eles iniciaram um namoro. Ela foi falar na casa dela porque ela queria levar o rapaz na casa. Foi ela falar isso, o padrasto espancou, quis tirá-la da escola. A primeira ação que ele falou que ela não ia voltar para a escola e tudo mais. Ela conseguiu ir na escola e aí esse namorado falou para ela, olha, isso não pode acontecer. E vão procurar ajuda. E aí ela foi procurar ajuda no conselho tutelar. Chegou no conselho tutelar, pediu para ser abrigada, porque ela não tinha para onde ir. E aí nós fizemos o abrigamento dela, temporário, até que se conseguisse um local seguro para ela ficar. Acabou que a mãe desse namorado se responsabilizou, né, por ficar com ela. E aí depois ela entrou com um processo também de emancipação. Eu fui lá conversar com ela. E ela dizendo dessa violência na casa dela e principalmente com a mãe. E ela tinha ido na justiça, né? E o defensor falava para ela por que a mãe dela estava naquela situação e não denunciava o companheiro. E aí não é tão simples assim, né? Então, quando a gente vê uma mulher, ela está extremamente fragilizada, apanha muito. E não, assim, é inconcebível para a gente como que não denuncia. E aí a gente tem que ter esse olhar primeiro para ela se reconhecer que também está sendo vítima de violência, para ela entender o que ela está sofrendo. Porque só cobrar, denuncia, vai na delegacia da mulher, não tem delegacia especializada? Hoje tem delegacia especializada da mulher. Então é muito fácil, ela vai ser amparada pela Lei Maria da Penha, né? Hoje tem até a pulseirinha que se coloca nos homens, mas a questão maior é que ela vai voltar para casa. Ela vai voltar para casa. E aí, como é que vai ser na volta dela? Então, a maioria das mulheres, elas não denunciam porque elas têm medo. E elas não têm elas não conseguem ampliar a visão delas. A visão de que elas podem sim denunciar, de que elas podem sim tomar uma atitude. Então, nós temos que fortalecer isso. Nós temos que primeiro atender e ver ela fazer esse processo. E não é simplesmente, se você não quer denunciar, então também não vou te cuidar. Porque aí você está gostando de apanhar. Não é isso. A gente primeiro precisa deixá-la fortalecida. Quando eu trabalhava no Sentinela, tinha uma pessoa que levava a filhinha dela para atendimento. E aí ela que denunciou o padrasto da menininha, que era o companheiro dela,
a menininha um dia chegou para ela e falou que ele estava abusando dela. Ela era bem pequenininha, devia ter uns 3 aninhos, a menina. Mas ela ofereceu denúncia, ela denunciou o companheiro. Mas ela não separou dele. Continuou aquela relação. Mas não cabia a mim fazer com que ela separasse do marido e nem que ela tomasse uma atitude de colocar ele para fora de casa. Mas ela tinha que proteger a filha. Então, primeiro trabalhei com ela estratégias para ela proteger a filha, para a filha não ser vítima de violência mais. Porque para a criança é necessário, quando você identifica a violência, primeiro cessar a violência, fazer com que aquela violência não ocorra mais. Então tem que se buscar estratégias para isso. Uma vez que ela denunciou, já é uma busca de estratégia, foi o que ela usou. E aí eu fui fazendo os atendimentos, atendia a criança, atendia ela. E ela foi crescendo, e ela não trabalhava, esse companheiro é que sustentava a casa. E aí foi muito bacana que um dia, a gente promovia festa, porque era legal, assim, as crianças gostavam de ir no programa, e a gente gostava muito de comemorar, fazer comemorações nas datas comemorativas, para as famílias poderem fazer interação, mãe e filho, e ela gostava muito, ela ia, participava, ficava no final, ajudava a gente a limpar, ela era bem participativa. E um dia, assim, já perto da menina receber alta, ela foi e falou comigo assim, olha, eu não sabia que eu podia viver sem ele. E eu aprendi isso aqui. E hoje, eu não dependo dele mais. Eu posso trabalhar, eu posso me sustentar. E eu não preciso dele mais. Se eu ficar com ele, as regras vão ser outras. Então, mas eu não quero mais. Então, assim, foi muito bacana, porque isso não foi da noite para o dia que aconteceu. Isso foi muito trabalho. Até ela se dar conta de que realmente aquela violência, que ela não precisava viver daquilo, né, com aquela pessoa e submeter a algumas coisas. E ela mesma chegou a essa consciência. Não foi imposto para ela que ela fizesse isso, né? Não coloquei imposição. Então, eu acho que o nosso acolhimento é nesse sentido, né? Fortalecer a pessoa tem que se fortalecer, ela tem que se ver, ela tem que enxergar o que está acontecendo com ela. E tem a prevenção terciária, né? Que compõe de respostas mais a longo prazo, visando intervir, controlar, tratar os casos reconhecidos, buscando reduzir os efeitos, sequelas e traumas, prevenir a instalação da violência crônica e promover a interação dos indivíduos. Ou seja, gente, eu coloquei assim, 3, prevenção primária, secundária e terciária, mas a gente vê que é dinâmico isso também. Isso não é estático, porque a gente lida com vidas, a gente lida com pessoas, as pessoas são dinâmicas, né? A sociedade é dinâmica, e as coisas, elas demoram às vezes para acontecer. E precisa que a gente tenha, além de paciência, persistência. Porque temos que ter persistência e não desistir, né? Às vezes a complexidade nos toma assim, é igual um monstro. Porque se a gente olhar e falar assim, nunca eu vou conseguir combater, nunca vou conseguir chegar perto. Mas, trabalho de formiguinha, né? Vai, ele vai diminuindo, a gente vai conseguindo alguns retornos. Muitas vezes lá na vara da infância, eu fico assim, o que fazer? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? A gente tem muito processo, eu falei, né, processo de providência. Providência são crianças com violações de direito, casos de negligência, na maioria das vezes, problemas de comportamento na escola, e tudo isso aparece lá na justiça, para a justiça resolver. Só que nós também, nós não tratamos lá. Nós precisamos da saúde, precisamos dessa linha de cuidado. Por quê? A juíza ela pode determinar coisas, né?
mas precisa de alguém que faça, precisa de uma rede para fazer e para cuidar. Então, o Conselho Tutelar, na maioria das vezes, recebe denúncia e vai fazer a diligência, né? Ver se está acontecendo e tal. E aí chegou um processo de busca e apreensão. Processo de busca e apreensão, gente, é busca e apreensão de criança. E lá na casa da criança, não sou eu que faço, os comissários, né? Os comissários da justiça fazem isso. Vão lá na casa dela e a buscam para abrigá-la. Por quê? Porque ela está com violação de direito tal que tem que tirar a criança do seu habitat, do seu lar, para levar para o abrigo. Então, assim, eu costumo falar que a gente também provoca violações quando a gente vai proteger. E eu fui, a juíza determinou, né, que eu fosse lá para fazer uma avaliação se era necessária essa busca e apreensão dessa criança para abrigar. Essa criança morava sozinha com o pai, os outros irmãos moravam fora, eu acho que na Bahia, e a casa era uma casa de extrema pobreza e falta de higiene, né? Tudo muito sujo, tudo muito... quase nada se via, né, nessa condições também de habitação péssima. Se desse uma chuva grande, eu acho que aquela casa caía, porque a maioria ela era tampada com papelão e aí eu conversei com ele é alcoolista, mas eu cheguei lá e estava dobrando roupa. Dobra roupa como ninguém, né? Eu sou capaz de dobrar roupa tão bem quanto ele. Ele estava lá dobrando roupa e eu perguntando para ele, assim, vive, eu não sei como, porque ele não tem acesso a nada de benefícios, não trabalha, né? E a menina, eu fui no projeto porque ela estava no projeto. E ela está na escola também, ela estuda também. Cheguei no projeto, perguntei pela fulaninha, ela chegou, foi eu e a conselheira tutelar. E quando ela chegou perto de mim, eu fui perguntar como é que era na casa dela, para não... Nossa, ela tinha um vínculo enorme com esse pai. E gostava muito dele. Então, ou seja, por pior que eram as condições familiares ali ao nosso ver, né, por falta de oportunidades, tinha um vínculo afetivo grande. Será que era a solução ali eu pegar essa criança e levar para um abrigo, desconsiderando o vínculo que ela tinha com o pai, desconsiderando que aquele lugar sujo, mal cheiroso, era a casa dela? Então, eu fiquei com isso na cabeça. E quando eu estava conversando lá no projeto com a coordenadora, ela não tirava os olhos da gente. E era um olhar assustado, ou seja, ela já imaginava que alguma coisa pudesse acontecer. E aí eu fiz o meu relatório e não fui favorável à busca e apreensão. E sugeri que fizesse uma audiência em que pudesse chamar a saúde, porque lá a gente também costuma fazer isso. Chama vários atores, né, para tratar de um caso, para ver se saem algumas propostas. Aí eu pedi que fosse chamado o pessoal da saúde, do CAPS-AD, do projeto em que a menina trabalhava, do conselho tutelar, da assistência, para ver o que poderia aparecer aí para essa família, para trabalhar, fortalecer essa família, para não haver necessidade de retirar essa criança do ambiente dela, né? E a conselheira falava assim, mas se você não tirar ela da casa dela, ela vai acontecer com ela o que aconteceu com as primas. As primas estão todas na exploração sexual. Bom, alguma coisa tem que ser feita.
Mas não é brigando que a gente vai resolver isso. Eu não sei, gente, o que aconteceu, porque a gente lá trabalha com os processos. Os processos vêm, a gente atua neles e depois eles se vão. E às vezes, aí a gente vai ter contato com ele de novo quando ele volta, né? Mas um dia eu vi o pai dela lá no juizado. Mas eu acho que o que é importante trazer é assim, às vezes a gente quer fazer um trabalho de bombeiro e apagar o fogo. E apagar fogo é importante, mas se a gente não fizer ações para não apagar, não incendiar de novo, a gente vai conviver com incêndios. Então a gente tem que fazer, né? E tem que, quanto mais dialogar, né, melhor. Então essa é a linha de prevenção. Quando a gente atende, quando a gente busca soluções, quando a gente dialoga com outras pessoas, com outros profissionais, com outros segmentos, a gente pode conseguir, né, Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Houve um problema, gente, técnico aqui, né? Mas vamos lá, continuar. Então, terminando, falei da prevenção, né? E vamos à promoção à saúde. Então, a promoção e a prevenção também, elas são interligadas, né? Não tem como, quando a gente previne, a gente promove, não é assim? Então, a promoção à saúde é uma ação intersetorial. Baseia-se no fortalecimento de fatores protetores para evitar ou controlar os riscos, estimular capacidades, o exercício do autocuidado e da ajuda mútua. Então, como que nós cuidamos? Como que nós atendemos a essa pessoa que chega para a gente, esse sujeito? Temos um olhar cuidadoso, procuramos identificar o que está acontecendo.
A violência doméstica, principalmente a violência contra a mulher, ela costuma ser muito silenciosa. Silenciosa em que sentido? A mulher vítima de violência, muitas vezes ela procura muito. Isso tem resultados de pesquisas, né, que dizem isso. A mulher vítima de violência doméstica, ela procura muito as unidades de saúde por outras doenças. Procuram por N fatores. Então, são mulheres que buscam muito a unidade de saúde. E por que será que elas não há identificação da violência? Como que identificamos, né, que essa mulher está sofrendo violência doméstica? Quando ela está com o rosto machucado, uma fratura no braço, uma falta de um dente quebrado, né? Essas coisas assim, é fácil de identificar, né? Você vê, está visível. E quando não está visível na pele? E quando não está visível no rosto? Então, a gente só tem uma forma de saber. Vinculando com essa pessoa. É fortalecer um vínculo. Para a gente saber e para propiciar um ambiente de confiança. A gente tem que ter confiança das pessoas que a gente atende, para que nos relatem o que está acontecendo. Então, muitas vezes, será por que, então, que essas mulheres procuram tanto as unidades de saúde, se, na verdade, elas não falam da violência, do que estão sofrendo, né? Então, assim, tem uma terapeuta familiar, o nome dela é Solange Rossetti, e ela deu algumas supervisões para a gente, enquanto eu estava no CREAS, e que ela falava assim, que toda vez que a gente fizer um atendimento, depois desse atendimento, é bom a gente fazer uma autovisão. Não fazemos supervisão? Pois é, mas aí é uma autovisão. É nos perguntar como foi esse atendimento. O que nós fizemos? Foi produtivo? Não foi produtivo? O que a gente poderia melhorar? O que poderíamos fazer diferente? E aí eu vou dar um exemplo disso. Outro dia, lá no judiciário, a gente tem um sistema de plantão, que é para atender as demandas espontâneas. Pessoas que chegam por algum motivo e a gente faz o atendimento. Então, todo dia na semana tem um profissional, psicólogo ou assistente social que fica de plantão. E foi um dia do meu plantão. Aí eu vou falar de uma autovisão e de um erro. Eu vou falar de um erro meu e que eu percebi, né? A gente sempre procura falar dos nossos acertos, né? Escondemos os nossos erros. Mas eu vou falar do meu erro, que eu reconheci depois. Liga uma mulher lá para o juizado e fala o seguinte: eu tenho uma filha de 9 anos e eu quero entregá-la para vocês. Eu quero devolver minha filha, eu não quero a minha filha mais. Eu fiquei tão impactada com aquilo, porque tudo bem que a gente atende crianças em situação de violência, crianças que são devolvidas, e N situações. Mas aquilo me impactou tanto, eu fiquei impactada. E aí, quando a gente fica impactada, não é o momento da gente fazer nenhuma intervenção. Respira, pensa e depois, né, age. Ou eu poderia ter falado com ela, como está no telefone: a senhora poderia ligar daqui a 10 minutos? Que era para eu sair dessa parte de impacto. Eu fui conversar com ela impactada. E aí não deu boa coisa, porque ela falava de um lado e eu não conseguia escutar do outro. E eu sei que a conversa não foi boa e eu falei para ela assim: você sabia que você pode ser presa pelo que você está fazendo? Isso é um absurdo, hoje você não devolve filho e pererê pororô. E falei um monte com ela. E ela falou um monte comigo.
Mas será? Aí depois que eu desliguei o telefone, que eu saí daquele impacto todo que eu tinha vivenciado, eu parei para pensar, eu falei, gente, eu podia ter pedido a ela para vir aqui. Eu podia ter atendido ela melhor. Eu podia ter deixado ela falar para saber por que ela estava querendo entregar a filha. O que estava acontecendo com ela? Porque você vive 9 anos, né? Você tem... E ela falava o tempo todo, minha filha é bem cuidada. E eu nem aí para essa fala dela. Então, assim, eu poderia ter atendido ela de forma melhor. Eu poderia ter saído desse impacto, né, me dado um tempo. E aí, gente, eu falo de uma coisa que é importante, que é o cuidado do cuidador. A gente tem que ter, quando a gente fala que a gente tem que promover o autocuidado, promover o fortalecimento, a gente também tem que fazer isso com a gente. E aí, quando terminei, desliguei o telefone, eu comecei a pensar, fazer essa autovisão. Gente, o que eu fiz? Como é que foi? Eu falei, putz, eu não fiz, eu não acolhi. Então, o rumo poderia ter sido outro, o desfecho poderia ter sido outro. Ela não foi lá entregar a filha, isso eu sei. Mas e o que aconteceu? Por que ela ligou falando que queria entregar a filha? Eu também não fiquei sabendo. Então, e ali eu estou na linha de cuidado, apesar de não estar na saúde, né? Mas eu estou numa vara protetiva. E eu estava ali num papel e que eu não exerci, que é de cuidado. Então, eu estou falando isso hoje, assim, como uma experiência. Lógico que se acontecer isso de novo, eu vou tomar cuidado. Primeiro, desimpactar, né? Para depois atender. E trabalhar com violência, gente, não é fácil. Não é simples como fala na cartilha, né? Se eu for falar aqui, ó, eu tenho aqui acolhimento, o que a gente deve fazer? Dar atendimento humanizado, tratar como gostaria de ser tratado, respeitar a singularidade de cada paciente, escutar, evitar revitimização, não emitir juízo de valor, ter conduta profissional frente à demanda do usuário, correspondendo às suas expectativas e necessidades, conduzir para os atendimentos necessários. Eu tenho uma lista aqui, é fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil porque o fenômeno é complexo. As pessoas que nos procuram estão extremamente fragilizadas. E se a gente se fragilizar também, nada sai certo, né? Como o exemplo que eu acabei de dar. Então, como cuidar também de nós, cuidadores? É uma abordagem, porque como é que nós saímos dos nossos atendimentos? Como que a gente abre a nossa escuta? Então, nós temos que criar estratégias para isso. Supervisão é uma boa estratégia. Conversar com a equipe é uma boa estratégia. Ter um momento para falar daquilo é uma boa estratégia. Eu atendo lá no juizado, eu e a outra, somos 2 psicólogas. E nós atendemos na mesma sala, porque temos problemas com espaço físico lá. E aí, é muito bom a gente atender, a gente atende na mesma sala, a gente acompanha os mesmos atendimentos, ela atende, às vezes eu estou fazendo relatório, então assim, mas a gente troca muito, né? E teve um dia desse que ela foi fazer um atendimento de uma mãe também que queria entregar o filho. Mas só que eu não estava nesse dia. E aí ela me conta quando eu falei para ela, né, desse episódio do telefone.
Ela falou assim, no dia que essa pessoa veio pedir para entregar o filho, eu quis matá-la. Mas só que eu saí e dei um tempo, porque ela saiu para conversar com a juíza, e nisso a mulher ainda ficou conversando com a conselheira tutelar. Então ela teve um tempo de sair da sala, foi aonde ela respirou e conseguiu voltar e fazer a intervenção. E aí a mulher saiu de lá bem, tal, e com o filho, resolveu não devolver o filho. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Então, essa troca é importante, porque senão daqui a pouco a gente também adoece, né? O adoecimento de profissionais que cuidam é muito grande, né? Os profissionais adoecem mesmo. Lidar com mulheres vítimas de violência, crianças vítimas de violência, com a fragilidade toda em que eles chegam nos atendimentos, não é fácil. E aí a gente tem que identificar, a gente tem que acolher, a gente tem que procurar estratégias, né, traçar planos com essa pessoa para que ela seja fortalecida. E tudo isso precisa que a gente esteja bem também, né? Bom, eu não sei se eu alcancei, né, em termos de fala, se ficou alguma coisa que vocês gostariam que eu falasse mais. Então, eu posso abrir para as dúvidas e perguntas. Isso, Alexandre, nós já temos aqui algumas perguntas que foram feitas ao longo da apresentação. Então, a Edileuza, ela diz que na saúde estamos acostumados a olhar as patologias geradas pelas violências e tratá-las, as patologias, braço quebrado, olho roxo, etc. E não fazemos a ligação com a violência. Como despertar os servidores para olharem para além do que está posto e enxergar a violência? Então, um olho roxo, né, um dente quebrado, um braço fraturado. Às vezes acontece isso, às vezes muito até com criança, né, que chega no hospital com um braço fraturado, com um dente quebrado. E aí os pais contam uma historinha, né? Ah, porque caiu, pode ter caído sim, né, gente? Não vamos também começar a duvidar de todo mundo, né? Que nos procurem com patologias assim, com machucados e tal, e achar que é violência. Mas a gente também não pode desviar disso, porque isso acontece muito. Então, assim, como é que é desviar esse olhar? Desviar esse olhar é conversar, é perguntar, é ver, às vezes, nós não somos investigadores, né? Então, assim, a polícia tem toda uma técnica para investigar coisas. Nós não somos investigadores. Teve um dia até que eu estava lendo algum artigo sobre o psicólogo no judiciário, e que diz que a gente não tem muita malícia, né, na investigação, mas nós não somos investigadores. Mas nós temos escuta. E nós temos que prestar atenção em determinados comportamentos. Como que a mãe chegou com essa criança, como que essa criança com essa mãe, o que fala, tentar, se a criança for muito pequenininha, né, conversar com essa mãe e tentar fazer ela falar. Eu acho que só através da fala, né, através de um vínculo, de um ambiente que você acolhe, é que você consegue trazer isso, que você consegue ampliar esse olhar, né, para além do tratar o braço quebrado. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de cuidar, né? Prestar atenção. Prestar atenção que por trás daquele braço ali quebrado pode estar uma violência, né? E a gente só vai saber disso se a gente acolher, se a gente conversar, se a gente perguntar, se a gente ficar atento, né? Muito bem, temos outra pergunta da Solange. A Solange falou que o som está ruim. Tá ainda, Solange? Será que é só o seu ou é de todo mundo?
Bom, a pergunta da Solange é o seguinte: a responsabilização é um aspecto importante no atendimento às pessoas em situação de violência. Atualmente observamos que muitas vezes as vítimas são obrigadas a serem afastadas de suas residências em detrimento à permanência do agressor. Como contribuir para que possamos avançar neste aspecto? Nossa, esse é um grande desafio. É um desafio, porque nós vivemos numa cultura que nós sempre de proteção, né? Proteção à criança, proteção à mulher. E os programas... Sim. E os programas, eles são programas de proteção à vítima de violência, à mulher e à criança. Então, assim, quando uma mulher é vítima de violência, o que você faz? Você acolhe essa mulher, ou seja, ela sai do lar. Quando uma criança é vítima de violência doméstica, o que faz? Para protegê-la, né? Você tira a criança de casa e leva para um abrigo. Lá ela está protegida. O primeiro, quando a gente fala de violência, logo no início eu disse isso, que a primeira ação é parar com a violência, ou seja, é fazer cessar a violência. É criar estratégias para que ela não aconteça mais. Só que tirar um adulto de casa não é fácil. Tirar um pai que abusa de uma criança de casa não é fácil. Uma vez eu tive isso. Eu atendi uma família em que a gente precisava tirar a mãe, porque era a pessoa extremamente violenta naquele lar. E que fazia os conflitos familiares estavam todos na figura dela. E para o pai assumir os filhos. E não conseguimos, sabe por quê? Porque chega na vara da infância a proteção dos meninos. E a saída dela estava vinculada à vara de família. Então, assim, não era nem nossa competência. Então, são situações em que, assim, tem muita coisa para ser mudado ainda. Porque eu acho que, assim, deveria de imediato, se o adulto é o abusador, ele se afasta da residência, ele sai. O homem sai, o adulto abusador, o suposto agressor, saia. Mas não é isso que acontece, né? A gente acaba perpetuando, né, essa história da pessoa, da vítima ser revitimizado no sentido que perde o contato com a família, né, convivência familiar, tudo isso, mas eu acho que isso é um desafio, gente. É um grande desafio. Com certeza, acho que foi respondido, né, Solange? Temos mais duas perguntas da Edileuza. A primeira é sobre como os agentes de saúde podem enxergar previamente situações de violência e colocar as vítimas na linha de cuidado sem se expor e proteger as vítimas. E a outra, da Edileuza, também, que na verdade ela pergunta se você entende que a notificação da violência é uma forma de proteção. Eu vou falar primeiro da notificação da violência como forma de proteção. A notificação da violência, ela também está, né, dentro da linha de cuidados, né, de proteção, ela também é indicada, né? É um medidor, né? A gente precisa da notificação, até para a gente ter estatísticas para produzir estratégias, para produzir ações. Quando a gente fala de violência doméstica, violência sexual, a gente fala que o que aparece é a pontinha do iceberg, porque o que está lá embaixo é muito maior, né? Por quê? Porque não é notificado. Precisa sim ter uma cultura de notificação para a gente poder criar estratégias e criar ações. Então faz parte sim, tem que notificar sim. Como que notifica, né? Eu estou notificando, eu vou me expor, eu vou expor a outra pessoa. Eu não sei, eu acho que não expõe as pessoas notificando, né?
Eu acho que notificação é importante para se ter ideia. Não se notifica quando a pessoa está com dengue? As pessoas com dengue, se você for no Ministério da Saúde, sabe direitinho quais são os territórios de maior abrangência da doença, né? E quais as ações que têm que ser feitas ali. Então, com relação à violência, a gente também tem que ter isso. E outra coisa importante, não é só notificar, né? Os serviços, eles se interligarem, né? Para a gente saber, o Conselho Tutelar com a saúde, né? E tudo mais. Então, assim, é importante sim. Rapidinho, Alexandra, nesse contexto, já que você está falando de relacionar a saúde com justiça, aí a Solange aqui perguntou como aperfeiçoar as relações de justiça e saúde, tendo em vista que os profissionais de saúde estão muitas vezes na linha de frente, muito próximos dessas famílias, desses agressores, tendo em vista a importância da identificação precoce e de manejo adequado dos casos. Olha só. Tem essa interligação, eu sei que vocês estão numa linha de frente e tudo, que dá medo, né? Mas só que quando se tem hoje as pessoas fazem denúncia no Ministério Público, no Disque 100, por exemplo. E aí, essa denúncia do Disque 100, quando a pessoa faz a denúncia, o Disque 100 envia a denúncia para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, para o juizado, ou vem para o juizado, na verdade no juizado chega as denúncias do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Então, assim, na maioria das vezes, essas denúncias elas são anônimas, elas não precisam ter um autor, não precisa saber que é um agente de saúde que está fazendo. Por quê? Porque ela vai ser checada, né? O Conselho Tutelar tem essa atribuição, no caso de criança e adolescente, né? Quando eu estou falando assim da promotoria e tal, eu falo no caso da criança e do adolescente, mas e no caso da mulher, do idoso, tem os seus locais também, né? Tem a Secretaria da Mulher, né? No caso do idoso, tem o núcleo, né, do idoso também, que checa essas informações, essas denúncias de violência. Então, assim, tem como fazer e se proteger e não ficar como, eu fiz a denúncia? Tem, né? Mas é importante denunciar. Quando eu trabalhava lá no Sentinela, e aí houve uma época que tinham muitas denúncias de abuso sexual. E aí a gente falava assim, o que aumentou? Foram os abusos ou foram as denúncias? A maioria das vezes não é o abuso que aumentou, são as denúncias. A mesma coisa a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Não é que aumentou a violência doméstica, não. Aumenta-se a denúncia de violência. Então, é uma estratégia também, porque órgãos vão cuidar disso, né? Eu acho que nossa rede ainda é muito fragmentada. Isso também é um desafio, tá, gente? Eu não estou dando receitinha, não, porque não é facinho, não. Mas a gente tem que partir de algum lugar, né? Talvez o lugar seja esse. Tem lá na Serra um espaço que... eu esqueci agora o nome. Trabalham, as pessoas vão lá. É uma reunião de rede, em que vai profissionais da saúde, em que vai profissionais da educação, em que vai profissionais da justiça, e que discutem alguns casos de violação de direito. E é muito bacana. Eu participei, hoje eu não participo mais, eu cheguei a participar quando eu estava no CREAS. Hoje eu não participo mais porque é na sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã é um dia que eu trabalho em consultório também. Então, para mim, fica ruim fazer isso. Mas é um caminho, fortalecer rede, trabalhar com pessoas, né? Porque a gente sempre tem essa história, porque rede as instituições, que seja, mas lugares para dialogar, né, para dizer de casos.
E aí se faz sim, não precisa ser uma denúncia formal, mas se traz um caso em que está suspeitando da violência, todo mundo junto vai pensar estratégias para poder intervir, né? Eu acho que é um caminho. A Solange até colocou aqui que os profissionais de saúde possuem atribuições legais no atendimento, registros em prontuário, no caso de criança, envio de relatório ao conselho tutelar, etc. Para a saúde, o Disque 100 não é institucional. Eu não entendi. A Solange, ela estava ela está complementando o que você disse, né, que a notificação compulsória, não, desculpe aqui, os profissionais de saúde possuem atribuições legais no atendimento, registros em prontuário, no caso da criança, envio de relatórios ao conselho tutelar. Para a saúde, o Disque 100 não é institucional. O Disque 100 não é institucional, podia ser, né? Sim. Mas olha só, gente, um processo de providência, ele corre em segredo de justiça, tá? Então, é importante falar isso, né? Porque é sigiloso. Ótimo. Então, agora vamos falar, para fechar, eu acho, né, que nós já estamos aqui com o horário avançado, mas sobre a questão do agente comunitário. E a pergunta da Edileuza também é muito parecida com a pergunta do pessoal de Baixo Guandu, que em caso de violência doméstica, como o agente comunitário deve agir para ajudar aquela família sem que o profissional se exponha? Pois é. Ele vai, olha só, ele identificou, né? Ele está ali naquela família, ele vai para a sua unidade, porque ele sozinho, gente, a gente tem que pensar, é isso. Sozinhos nós não somos nada, sozinhos a gente não consegue nada. Mas eu posso fazer um trabalhinho de formiguinha, não posso? Eu posso ir lá para a minha unidade de saúde e levar isso para a equipe, e o que nós vamos fazer? Na unidade de saúde ainda não é suficiente. Vamos ligar para o pessoal do Conselho Tutelar ou da promotoria, ou eu não quero envolver a justiça, mas eu quero resolver, ligar o pessoal da assistência, né? O pessoal da educação. Então, assim, é procurar estratégias assim, de dialogar com outros atores. Sozinho não conseguimos, sozinho a gente se coloca em risco, né? A gente tem que produzir para desconstruir, né, a questão da violência. A gente tem sim que conversar com os outros atores, não tem outra forma, né, de intervir. A intervenção é intersetorial, multiprofissional. Como o Manuel, ele colocou aqui também, o Manuel ele não é da área da saúde, ele é de Cachoeiro, que ele fala que criar redes municipais de prevenção às violências, incluindo o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, então, o Conselho Tutelar, a entidade da sociedade civil, a Associação de Moradores, etc. Então, ele acha que é importante organizar essas redes, como você havia comentado, né, Alex? Bom, então acho que nós terminamos por aqui, eu acho que era isso, né? Tem muitos agradecimentos aqui à webconferência da Alexandra. Realmente foi uma ótima palestra, uma excelente explanação, ela nos trouxe muitos casos práticos, nos brindou com sua experiência, e eu acho que isso também pode nos espelhar, né, na nossa atuação nos nossos serviços. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, Alexandra, por ter aceitado o nosso convite, por se mostrar disponível pela sua solicitude. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, né? Obrigado também pelo convite de vir aqui falar um pouquinho da minha experiência. Ótimo. Eu também agradeço a participação de todos. Hoje nós tivemos 25 participantes, né, de vários municípios. Isso é muito importante, continue participando. Também quero agradecer aqui a Edileuza, que é ela que tem fomentado toda essa discussão em cima da violência. Então, vamos continuar nos próximos meses discutindo sobre esse tema tão importante para a saúde pública.
tá? Lembrando, gente, que vocês podem sugerir temas para as próximas webconferências. Essa sugestão pode ser feita através do nosso e-mail, tá? Não esqueçam disso. Eu queria também divulgar para vocês as nossas próximas webconferências de abril. Dia 22, semana que vem, quarta-feira, às 2 horas, vamos ter uma webconferência sobre saúde viária. E no dia 29/4, também quarta-feira, às 2 horas, sobre notificação de acidentes e agravos de trabalho na atenção primária à saúde. Divulguem também para os demais colegas que não puderam estar aqui conosco hoje. Então, vamos encerrar agradecendo a participação de vocês e a nossa palestrante, e até a próxima. Tenham todos uma boa tarde.